pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Neurofisiologia e Aprendizagem. E para ministrar essa aula tão interessante, tão impactante, né? Nós temos aqui o nosso professor Rafael, que é doutor dentro dessa área. E agora eu vou deixar vocês com o professor e com a Jéssica e vou ficar aqui nos bastidores. Uma excelente aula a todos. Professor Rafael, é com você. Boa noite, gente. Hoje está diferente, né? Eu só estou vendo os slides que eu vou apresentar. Então, é bom estar de volta com vocês e, pela primeira vez, esse contato ao vivo, mesmo que à distância, né? Bom, para começar, eu vou resgatar, na realidade, 2 ou 3 slides que fazem parte do encerramento do primeiro encontro nosso. Foi naquele, só para resgatar a memória, onde eu fiz aquela analogia entre uma pilha elétrica, né? Uma pilha utilizada nos radinhos, com um neurônio, a pilha com a fiação ligada em um radinho, e os neurônios ligados lá com um executor, com um músculo para executar um comportamento. Então, resgatando isso dentro da nossa proposta, né? Rapidinho. Então, isso que vocês estão vendo aqui, por exemplo, né, diferente do que a gente vê na maioria das figuras do nosso livro, isso aqui é literalmente uma biópsia de córtex cerebral. Isso que vocês estão vendo é célula nervosa de um córtex ampliado, são células conhecidas como células piramidais. Nayara, o ponteiro do mouse está aparecendo, né? Sim? Professor, está sim. Então, tá bom. Então, isso aqui é uma célula piramidal. A gente vê aqui o corpo do neurônio, que vocês, né, já estudaram nas primeiras aulas própria do curso, com os prolongamentos dendrítico, um eixo principal de axônio aqui. Então, se eu for desenhar isso aqui, para dar um desenho para vocês olharem, né, num livro didático, isso vai ficar mais ou menos com essa aparência aqui. Então, onde eu fiz esses círculos, ou circundei em preto, o que nós estamos vendo são conexões sinápticas. Aqui eu tenho uma sinapse vinda deste neurônio para este, aqui representado nesse brilho, o impulso nervoso se propagando, aqui dentro eu realço 3 sinapses, aqui 2 sinapses e assim por diante. Aqui, o que eu estou representando nessa sinapse? Aquele ponto onde a tomadinha vindo lá da fiação da pilha vai se ligar com o radinho, representando na representação em desenho ao lado do neurônio ligando-se a uma fibra muscular, correto? Então, é isso aqui que nós estamos resgatando. Mas como que tudo isso, né, vira impulso dentro da gente? Eu criei há algum tempo, já faz bastante tempo, foi em 96, né, um modelo para as pessoas entenderem que não existe uma mágica, não é algo etéreo, né? Então, como que uma informação que vem do meio ambiente, como que o meio ambiente pode interferir sobre a gente, né? Que forma de energia o ambiente tem que permite que isso vire impulso nervoso na gente e que esses impulsos nervosos cheguem até as nossas diferentes áreas do nosso sistema nervoso central e, mais importante, chegue a diferentes áreas mais específicas, provocando sensações conscientes de percepção do mundo, percepção do meio, percepção do corpo, percepção dos nossos órgãos, e assim por diante. Então, basicamente, a grosso modo, nós podemos estimular todas as formas de energia, né, que vão funcionar como estímulo no mundo em 4 tipos de energia: mecânica, térmica, química e luminosa. Lembrando que estímulo luminoso é energia eletromagnética. É a mesma energia da bomba atômica, é a mesma energia do raio-x, do rádio, da televisão, do celular. Só muda o comprimento de onda. Só para vocês terem uma ideia, é como você imaginar um som mais grave, um som mais agudo, ou ultrassom que você utiliza para fazer um exame lá do rim, um exame de útero, um exame de gravidez. Tudo é energia mecânica, tudo é som. O que muda é o comprimento de onda, tá? Então, o que acontece? Essas diferentes energias vão funcionar como estímulos. E para cada energia dessa, vai existir uma estrutura no nosso organismo
que está especialmente desenvolvida e adaptada para ser sensibilizada por esse estímulo. Então, por exemplo, estímulo mecânico, eu tenho como estrutura acessório, lá na orelha média, os ossículos. Todo mundo já ouviu falar. O tímpano que bate no martelo, que bate na bigorna, que aciona o estribo, que vai acionar a cóclea lá dentro. Então, essa é a estrutura acessória. O estímulo térmico, existe uma infinidade de células que se excitam, que se modificam em função da variação da temperatura. Estímulo químico, exemplo de que é estrutura acessória, são as nossas papilas gustativas, as papilas olfativas, tá? E o luminoso, né? A estrutura acessória é o olho, a câmera fotográfica. Aí o que acontece? Essas estruturas acessórias, elas estão conectadas, né, grudadas ou fazem parte, né, de uma estrutura chamada de receptor. O que é um receptor? O receptor é uma célula especializada, já não é mais uma estrutura física, tipo um órgão como o olho, um órgão como os ossículos da orelha. É uma célula adaptada, que está conectada com a estrutura através de chamada de proteína receptora, como se fosse a âncora que gruda um no outro. Aí, conforme esses estímulos agem aqui, aquilo que vocês estudaram lá em impulso nervoso, nas primeiras aulas de excitação, da introdução do curso teórico de vocês, né? De acordo com esses estímulos, esses sítios aqui vão mudar a permeabilidade de diferentes íons, mudando o potencial de membrana, gerando na célula conectada, que é a célula sensorial, um impulso nervoso. Então, o estímulo mecânico do ossículo vai excitar na orelha, que vai gerar impulso nervoso lá na cóclea, que vai mandar para a área auditiva, no lobo temporal, e você vai ouvir um som, né? E assim por diante. A luz bate no olho, que se conecta. Quem que é o receptor? Né? São as células da retina, que são os cones e o bastonete, lá no fundo. Essas células se conectam a neurônios, que vão se conectar lá com o córtex occipital, né? Levando a percepção de luz. Então, é esse o milagre de um estímulo sonoro, de um cheiro ou de uma luz, virar uma percepção, uma sensação consciente na gente. Beleza? Entrando agora, então, no tema propriamente dito, né? Que a gente vai falar na aprendizagem, né? Em seus diferentes aspectos, o que é necessário, né, para que aprenda, né? Quais são os mecanismos, porque sempre que você ouvir falar aprendizagem, essa palavra nunca vem sozinha. Sempre vem um composto, né? A memória e aprendizagem, certo? Por que vem sempre assim? Porque eles formam quase que uma coisa só. Se eu falo que memorizei, eu aprendi. Isso é uma forma de aprendizagem. E se eu não memorizo, eu não aprendo. Mas a aprendizagem é dar um pouquinho a mais. A aprendizagem geralmente implica em alguma aplicabilidade, seja para o meu funcionamento interno, ou seja, eu aprendi a conviver com essa emoção. É uma aprendizagem. Eu aprendi a executar tal atividade motora. Tocar um instrumento, pilotar um veículo, digitar um teclado, cantar uma música e assim por diante. E, como tudo, certo? Recém-falecido, o professor Ivan Isqueiro, com quem eu tive a honra de trabalhar há algum tempo, né? Sempre falou, da mesma forma que sem fome não aprendemos a comer, sem sede não aprendemos a beber água, sem motivação não conseguimos aprender. Então, indo por esse caminho, o que nós precisamos para que tudo isso aconteça? Primeira coisa, muito da aprendizagem é inconsciente. Entretanto, daquilo que nós vamos trabalhar e manipular, envolve o universo do consciente, envolve a consciência. E a principal manifestação da nossa consciência, certo? A coisa mais importante da nossa consciência, o ponto de partida, chama-se atenção. E a atenção é a prerrogativa do sistema nervoso. E que sem ela, sem a atenção, a atividade consciente, eu posso dizer que muito mais do que fica prejudicada, eu posso dizer que ela praticamente não existe, certo? Então, a partir do momento que eu tenho um circuito neuronal e neurônio ligado a outros neurônios através de sinapses, formando um circuito que começa a constituir não mais uma célula, mas um sistema nervoso, eu já posso falar em consciência. E se eu falo em consciência, eu tenho que pensar na atenção. Beleza? Você vai me dando a marcação temporal, por gentileza, que eu estou sem
esse monitor aqui, tá? Então, vejam, existe uma cascata, que a gente vai falar bastante sobre ela, né? Que eu tenho, primeiro, o armazenamento sensorial. O que é o armazenamento sensorial? É aquela percepção consciente de que está havendo um estímulo. Que estímulo? Qualquer uma daquelas categorias que a gente acabou vendo nos slides anteriores. Eu posso estar percebendo, eu coloco uma pitada, uma prova de um alimento que eu estou preparando na boca para degustar o sabor e o sal. Está bom de sal? Está fraco? Está forte? No momento que o sal age, eu tenho aquela chamada memória sensorial. Por isso que eu chamo de armazenamento sensorial. Se eu falo em armazenamento sensorial, se eu armazeno é porque ela é retida. Só que ela tem um decaimento, e esse decaimento é extremamente rápido. Da mesma maneira que vocês estão ouvindo a minha voz, a fração seguinte a uma determinada palavra, essa informação já saiu dessa memória sensorial. E se não houver esse processo aqui chamado de atenção, a coisa morre aqui. É o famoso, você conversando com o seu parceiro ou com a sua parceira, ali toda empolgado, dando uma notícia, explicando o negócio, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O que você acha, hein? Aí a pessoa, o que foi que você disse mesmo? Ela não te ouviu? Ouviu. Mas não mobilizou a atenção. E por um decaimento extremamente rápido, você esquece, você não vai lembrar do que a pessoa disse. Se ela começa a explicar de novo, talvez você lembre um ou outro fragmento que ficou retido, porque não houve repetição. Então, a memória sensorial é a memória mais curta que nós temos. Ela perdura como um eco enquanto o processo está acontecendo e alguma fração de segundo. Eu poderia fazer uma analogia do tipo, quando você chega num vale que tem uma montanha, uma parede à frente, e você solta o famoso ei, e escuta aquele ei, 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 ou aquele faz ei. Percebe? Então, é como se fosse essa ressonância, ou esse eco que a gente ouve enquanto um fenômeno físico externo, essa memória sensorial, ela decai como se fosse isso. Você escuta, Rafael, meu nome é Rafael, mas você não prestou atenção. Na fração seguinte, nós conversando, como é que é seu nome? Mesmo, perdão, já esqueci. Não é que você já esqueceu, né? Você nem gravou, certo? Então, o que eu preciso? Primeiro, dar atenção para jogar para uma estrutura que vocês já estudaram, que fica aqui dos lados, chamado de lobo temporal. Eu faço assim, como se fosse aqueles cotovelinhos que vem aqui por baixo da orelha. Ó. O lobo temporal está aqui, ó, certo? Logo acima aqui, na frente está o frontal, relembrando a anatomia, né? Ó. Mais para trás o parietal e bem lá atrás o occipital. O temporal está aqui embaixo, que nem dois cotovelos, um de cada lado. É aqui que você vai trazer pela sua atenção e falar, oh, joga para cá, certo? Se ela não for importante, aí vai entrar mecanismo que a gente vai ver daqui a pouco, ela vai embora. Se ela for importante, você vai começar a fazer a repetição. Essa repetição, ela pode se fazer de várias maneiras. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4 e enche o saco. Retém? Retém. Mas se eu dou alguma importância para isso, eu vou, ao mesmo tempo que aumentar o tempo de retenção e reduzir o número de repetições necessárias para esse processo. Olha a importância daquele slide anterior aqui, ó, que nós falamos aqui, ó. Percebe? Então, quando eu falo, é aí que é importante quando eu falo em motivar o aluno, certo? Porque quanto maior o vínculo afetivo, o que é o vínculo afetivo? É a motivação, certo? E eu falo, a motivação, ela tem dois aspectos opostos. Motivo, porque é bom, certo? É gostoso, me dá prazer, me dá satisfação, me dá recompensa, né? Eu vou comemorar isso. Ou eu me motivo do tipo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu tenho que estudar, senão eu vou tirar nota baixa e vou perder a bolsa. Ou eu vou reprovar. Ou vou perder o celular, vou perder as férias de final de ano, vou perder a mesada, vou ser chamado de burro, ou não vou poder ficar de férias porque eu vou ter que ficar fazendo recuperação e prova de segunda época, como é que é fazer mapa sub, aquele monte de coisa que vocês têm aí, né?
Eu estudo, que senão eu vou ter que fazer aquele monte de outras avaliações. Não é verdade, Nayara? Certo? Então, essa motivação não é a motivação legal. Ela funciona, mas não é legal. A motivação é aquela, eu estou fazendo isso porque eu gosto. Então, eu sempre falo para os meus alunos nos cursos de pós-graduação, principalmente quando eles eram presenciais, e que a gente passava o final de semana. Isso que nós estamos falando de 1 hora aqui, gente, eu falava em um final de semana, 8 horas de aula, tá? Eu falava para ele, eu queria acreditar que todos vocês estão aqui fazendo uma pós-graduação em educação especial, em neuro, em psicopedagogia, um monte de coisa que eu já trabalhei com educação especial, voltando para neuro, que vocês estão aqui porque vocês não aguentam ficar fora de uma sala de aula. Ficar o sábado em casa é horrível. Eu prefiro 1000 vezes, fico muito mais feliz ir no sábado escutar o professor Rafael lá falar aquele monte de coisa deliciosa para nós, do que ficar em casa aguentando filho, aguentando esposa, aguentando marido, ou ficar enchendo a cara, comendo churrasco, tomando cervejinha, uma coisa horrível de fazer no sábado. Eu prefiro estudar. Então eu falo, eu gostaria de acreditar que todo mundo estaria ali por esses motivos. Mas nós estamos ali por quê? Eu tenho que fazer uma pós. Por quê? Porque com a pós eu tenho progressão na carreira, com a pós eu melhoro o currículo, eu vou me classificar bem na seleção de currículo para a contratação e assim por diante. Tudo isso é o lado negativo da motivação. Funciona, infelizmente funciona. E é o processo mais utilizado. Vocês que vão estar trabalhando na educação especial, em especial, sem trocadilho, certo? Vocês vão estar lidando, entre outras coisas, a mais comum, problemas que levam a déficit de atenção. Pô, mas tudo é TDAH? Não, quem disse que tudo é TDAH? TDAH é um transtorno específico que envolve especificamente a minha capacidade em atenção. Mas eu tenho como consequência secundária ou como uma comorbidade déficit de atenção. Então, quem tem DI, certo? TDI, o transtorno de desenvolvimento intelectual, vai ter um déficit de atenção associado. Quem tem síndrome de Down, síndrome de Rett, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, se vocês não ouviram falar sobre isso, vocês ainda vão falar, são síndromes genéticas, todos vão ter como uma consequência dessas síndromes déficit de atenção e vão para a educação especial. Percebe? Quem tem o TEA, que é a coisa mais falada hoje em dia, tem um déficit de atenção, certo? Como uma consequência do TEA, ou tem como uma comorbidade, pode se enquadrar numa dessas duas coisas. Então, o problema de atenção sempre vai estar presente na educação especial, na necessidade especial. É muito difícil, a não ser que seja uma necessidade especial, tipo, exclusivamente motora, um cadeirante, por exemplo, né? Alguém que teve um problema de distrofia neuromuscular e não consegue desenvolver a habilidade motora fina, de preensão, de escrita. Eu tive um aluno na pós-graduação, há alguns anos, em Cascavel. Ele era um cadeirante. Ele tinha aquela aparência que lembrava o Stephen Hawking, só que ele não tinha a esclerose lateral amiotrófica. Ele tinha, na verdade, distrofia neuromuscular. Então, ela tinha toda aquela postura que dava a impressão que ele não sabia somar 2 mais 2, mas ele era formado em educação física. Aí você falou, louco, mano, cadeirante com todas as limitações de educação física? Sim, ele era formado e o esporte que ele trabalhava era simplesmente xadrez. Um cérebro extremamente, né, desenvolvido. Então, tirando esse tipo de paciente, de aluno, que eu vou desenvolver tecnologias assistivas, mas eu não vou precisar trabalhar com atenção. Tirando esse tipo de aluno, tá? A maioria dos alunos que vocês vão trabalhar na educação especial, eles vão ter problema de atenção. Então, a necessidade de um sistema motivacional bastante desenvolvido é extremamente importante. Bom, então, uma vez motivado, reduz a necessidade de repetição e facilita o armazenamento no longo prazo. O que é no longo prazo? Essa repetição que eu lembro por algumas horas, a repetição daquela famosa decoreba. O que é a decoreba que a gente falava? É você largar simplesmente aqui, ó. Certo? O aprender propriamente dito é eu conseguir fazer esse caminho aqui, ó. E que outras interferências podem modificar isso. Como?
melhorar, modificar, não é bem assim, tem que modificar essa definição, não é exatamente assim que se executa. Você pode ir aperfeiçoando, melhorando o desempenho, aumentando o teu conhecimento. Então, essas interferências vão modificando essas... Ou o desusos por um espaço de tempo muito prolongado. Vou dar um exemplo. Imagine você trabalhando numa empresa em que você tem que ficar a todo momento digitando um determinado CNPJ, CPF, um endereço, certo? Nas primeiras vezes, você tem que repetir, ir lá, ler e digitar. Vai lá, a cada vez que você faz, a necessidade de repetição vai diminuindo. Até que depois de algum tempo, a qualquer hora do dia, da noite, madrugada, que você acordar, você vai lembrar daqueles dados. E você trabalha 1, 2 anos naquilo. Então, você nem precisa mais consultar, né, os seus arquivos para digitar os dados daquele cadastro. Com o tempo que vai passando e que você para de lidar com aquilo, você ainda, durante muito tempo, dependendo do quanto você usou isso aqui, você continua se recordando com detalhes. Com o passar do tempo, esses detalhes vão se perdendo, vai ficando cada vez mais porosa a informação, até que, dependendo do tempo passado, você não lembra de mais nada sobre aquilo. Você lembra que tinha um paciente, que tinha um cliente, que tinha alguns dados. E se você voltar a trabalhar com aquilo, isso que é o legal, vocês vão ver que numa velocidade muito maior e num tempo muito menor do que você demorou para consolidar isso, você resgata isso tudo. Essa é a chamada de memória residual, memória de longo prazo residual. Você pode resgatar e refinar. É você que estudou durante muito tempo uma determinada língua estrangeira, mas depois passou anos sem praticar. Vem a zero o teu conhecimento. Depois de algum tempo, você, por alguma necessidade, você volta a praticar e você vai ver que, numa velocidade muito grande, você não só volta a ter o mesmo desempenho, como supera esse desempenho. Beleza? Então, a atenção, ela não era uma coisa assim tão simples. Aqui existe um modelo que foi criado há muito tempo, bem simples, Ricardo, né? Coordenado por Blood, né? Desde 94. E com o tempo, a gente foi modificando, não só eu, mas o conhecimento, o estudo da atenção, né? Que a atenção ela tem 3 dimensões. Primeiro, onde ela vem? O que eu estou utilizando para focar para a minha atenção? Eu posso estar usando uma atenção com base na minha memória. O que quer dizer isso? Tentando resgatar informações, certo? Sejam elas cenas, seja ela dados, seja ela emoções, sentimentos e assim por diante. Conceitos, tá? A atenção está focada em algo que eu estou ouvindo. Então, por exemplo, no momento, vocês estão usando, basicamente, né, 2 aspectos, não exclusivamente, mas 2 aspectos atencionais para interagir comigo aqui. A audição e a visão. Por que audição e visão? Porque, ao mesmo tempo que vocês estão ouvindo o que eu estou falando, vocês estão vendo um modelo representando o que eu estou falando e estão vendo a minha boca. Isso auxilia. E na educação especial, quando estiver trabalhando com de atenção, ou fazer a leitura mímica do que está sendo dito, permitir que o teu aluno leia a sua expressão e o seu gestual, certo? Ela soma, essa possibilidade soma na eficiência da atenção do teu aluno ou do teu paciente, quando é o caso. Então, ele vai estar te ouvindo, vai estar vendo toda a representação da tua mímica, facial, gestual, certo? E vendo aquilo que você está projetando. Então, eu falo, qual é a principal função da tela que eu projeto para vocês? Não é projetar informação escrita. A informação que pode ir escrita é aquela que eu estou dizendo. O importante é algo que eu prego, faz parte de algo que vocês vão ver comigo ainda, que é a tríade, né, da aprendizagem. Tudo que eu estou imaginando, tudo que eu estou tentando prestar atenção, compreender, de alguma forma eu preciso estar conseguindo visualizar algum modelo daquilo que eu estou tentando compreender. Então, vocês estão usando a visão aqui, ó, audição e visão, para poder trabalhar a origem. Tá?
Aí, qual é a tarefa dessa atenção? É uma expectativa por aquilo que está sendo dito e pelo que vai ser dito, né? É no sentido de me orientar no espaço, no tempo, no conceito, certo? Na memória. É no sentido de busca, né? Onde está, onde fica, até onde vai, onde começa, onde que eu viro, né? Até que andar eu vou e assim por diante. Filtro, isso é importante, isso não é importante. Percebe? E essa atenção ela pode se manifestar, se distribuir de diferentes formas. Vocês vão ver que essas três dimensões são muito exploradas no última aula que vocês vão ter, que já está gravada, por sinal, que é a aula onde nós falamos sobre a anamnese, onde prestar atenção nessas características da distribuição é muito importante para vocês entenderem o seu aluno. Então, o que é uma atenção compartilhada? É uma primeira coisa, uma das primeiras coisas que você olha, por exemplo, para o seu aluno que vem lá com suspeita de autismo, ou já vem com diagnóstico fechado de transtorno do espectro autista. Então, ele tem uma dificuldade em compartilhar, certo? Ele tem uma dificuldade, certo? Em alternar entre prestar atenção em uma coisa e outra, certo? Ele tem uma dificuldade não confundir dividido com compartilhado, certo? Compartilhar é quando nós dois vamos tentar executar uma tarefa juntas. E eu sempre falo, toda vez que for propor para o meu aluno, seja no ensino regular e principalmente em ambientes de necessidade especial, o máximo possível, toda a atividade que eu for atribuir aos meus alunos, respeitadas as diferenças de capacidades e competência, então depende de você saber fazer esse casamento, né? Alunos que têm iguais limitações, iguais competências, né? Sempre fazer o desenvolvimento compartilhado. O que é? Vamos juntar as cadeirinhas, juntar as mesinhas, juntar os tapetinhos e vamos fazer junto. Então, aquilo que a gente ouviu demais na nossa graduação, falo, professor que não fez curso de neuro faz muito isso. Professor que não foi meu aluno. Quem foi, desde os anos 80, faz. Quando um professor passa a matéria para vocês, fala assim, estou passando aqui alguns exercícios de fixação de conteúdo, agora, por favor, quero cada um em silêncio, fazendo sozinho, não quero conversa na sala. Quem não ouviu isso na vida? É verdade? Isso é errado. O certo é, vamos juntar 2, 3, e vamos responder junto, debatendo, compartilhando. Isso melhora a capacidade da minha atenção. Então, compartilhar, certo? Não é dividir. Então, o que é dividir? Nós dois vamos dividir? Não, dividir é entre eu prestar atenção, por exemplo, ora em uma informação visual, ora numa informação textual, ou simultaneamente. Na psicologia, Nayara sabe muito bem disso, né? Que existe um teste que você avalia bem a atenção dividida. Do tipo, quando aparecer, né? Ou 3 figuras de tal forma, de tal cor, certo? Você aperta o botão. Ou quando, depois de tal figura, se vier um apito de tal tipo, você aperta o botão. E assim por diante. São testes onde você trabalha exatamente essa capacidade. Primeiro, enfocar... Opa, volta para cá. Enfocar a atenção, né, em alguma coisa e, ao mesmo tempo, focar em 2 ou mais coisas. Normalmente, isso é um esforço muito grande. Não é fácil fazer. E compromete demais a chamada atenção focada propriamente dita. Certo? Então, quando você está fazendo esse teste que eu estou falando aqui, que tem muito na psicologia, você está, ao mesmo tempo, testando, olha bem, concentração, sustentação, alternada, dividida, seletiva e focada. É tudo isso que você trabalha quando você está fazendo isso. E você dividir a atenção é a coisa que mais detona. Por isso que em todo e qualquer sistema de trabalho que exige atenção para a execução motora daquele trabalho, é proibido dividir a atenção da tarefa com qualquer outra coisa. É proibido pilotar, dirigir, olhando para o celular, é proibido ouvir música, é proibido, todo mundo sabe, porque isso é uma base neurológica. Correto isso, gente? Então, vejam que todos esses aspectos podem estar trabalhando. E quando você está avaliando o teu aluno, você vai ver se ele tem capacidade de atenção compartilhada, se ele tem
capacidade de atenção concentrada, capacidade de atenção sustentada. É aqui que o bicho pega. Por quê? Toda vez que eu falo em déficit de atenção, vamos avançar aqui, toda vez que eu falo em déficit de atenção, que é uma propriedade primeira da minha capacidade de consciência, então, quando... Vou pegar de novo o exemplo de você chegando todo arrebentado de um acidente, com todo respeito, não quero ser pessimista, né? Numa maca, dando entrada e vem o médico te atender. A primeira coisa que ele vai fazer, opa, o que houve? Né? Quando ele chega, o primeiro contato que o médico vai fazer, ou seja, o enfermeiro, ele vai ver como está o seu grau de consciência, com a sua capacidade em focar a sua atenção num determinado alvo. Quem é esse alvo? A voz que está se dirigindo a você. Então, esse é o pressuposto básico da avaliação da atenção. Então, quando eu falo em prestar atenção, a primeira coisa que eu tenho que olhar é capacidade de dar essa orientação. Se você está numa sala, alguém bate à porta, pede licença, o normal é que todo mundo oriente a sua atenção, inclusive física, em direção à porta. E ninguém vai ficar olhando para a lousa ou vai olhar para a janela. Eu vou orientar todo o meu processo e focar na origem, de onde vem o estímulo. Então, quando eu falo em déficit de atenção, ou quando eu falo em existir de atenção, não basta isso. É necessário sustentar a atenção. Então, voltando àqueles gráficos anteriores que nós passamos, né, quando eu falo para eu conseguir transferir de uma atenção sensorial que perde por decaimento, se eu não começar a repetir, só que ele só vai ser transferido aqui para o cotovelinho, para o lobo temporal, lá para o hipocampo, se eu tiver a capacidade de sustentar por um determinado tempo mínimo essa minha atenção em cima dessa fonte de informação, em cima desse estímulo. Só a partir daí, então, que eu posso começar a falar aprendizagem. Então, quando eu falo em motivação, o que eu estou falando? Eu estou pedindo para a pessoa conseguir sustentar a sua atenção. Antes de mais nada, é isso que eu estou fazendo. Certo? Estou tentando mobilizar que ele fique com sua atenção sustentada pelo máximo de tempo possível. Gente, acontece que isso aqui não nasce pronto no nosso cérebro. Se vocês lembrarem das primeiras aulas de anatomia e de desenvolvimento embrionário, desenvolvimento fetal e assim por diante, a última coisa a se formar no nosso encéfalo é aquela famosa curva dobradura que é lá no romboencéfalo, no telencéfalo, e que vai formar o córtex frontal. O córtex frontal é a última estrutura a ser formada, é a última estrutura a se amadurecer. E isso tudo aqui, para você ter uma ideia, esse amadurecimento dessa estrutura toda, tanto frontal quanto pré-frontal, né, são estruturas que vão estar mais ou menos prontas lá próximo aos 30 anos de idade, para vocês terem uma ideia. Certo? Então, sustentar a atenção não nasce pronto. Quando nós nascemos, a nossa atenção, nossa capacidade em sustentar a atenção é mínima. Então, qualquer distrator do meio ambiente, ou seja, qualquer coisa que não esteja sendo devidamente deixada de lado pelo meu sistema motivacional, pelo meu interesse, qualquer distrator vai ficar, certo? Bloqueando a minha capacidade de prestar atenção. Então, se eu tenho um lobo frontal bem desenvolvido, com um nível dopaminérgico de neurônios produzindo nos seus, recebendo lá, vindo do tronco cerebral, certo? Projeções axônicas trazendo dopamina para o lobo frontal, certo? Se eu não tiver suficiente, ela não vai conseguir bloquear. Então, se eu estou motivado, o lobo frontal, dependendo exatamente dessa dopamina, vai ter um efeito inibitório em todas as informações que seriam distratores. Então, graças exatamente à potente ação dopaminérgica, de neurônios dopaminérgicos no lobo frontal, eu consigo bloquear os distratores e a minha atenção se
consolida, ela se prolonga pelo tempo necessário, certo? E a aprendizagem acontece. Beleza? Quanto tempo isso aqui consegue agir na gente? Pensando no adulto. Vocês fazem ideia? Tá? Eu não estou vendo a tela de vocês, porque eu estou com a tela fechada de vocês aberta. Mas se a Nayara puder transmitir alguns palpites aqui no áudio, tá? Por que vocês acham que uma hora aula tem 50 minutos? Por que uma hora consulta tem de 30 a 40 minutos? Uma hora atividade na academia e assim por diante, né, no psiquiatra, tem no máximo 40 minutos. Porque, na verdade, gente, o problema todo não é prestar atenção, focalizar. O déficit de atenção não é a dificuldade nesse eixo que está aqui. É a dificuldade em sustentar pelo tempo necessário para que algo aconteça. Então, o adulto, ele começa a perder eficiência disso em torno de 50 minutos. Então, eu falo, eis o mistério da fé. Por que uma hora-aula não passa de... Então, falar em hora cheia. Nossa, mas tem aula que a gente entra que são 2 aulas geminadas, são 3 aulas. Isso é totalmente contra o funcionamento neurofisiológico da aprendizagem. E como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com isso com uma criança, com um adolescente, um adulto, que está lá na educação especial, que ele tem, você acabou de dizer, de um déficit de atenção. O que é o déficit de atenção? Uma dificuldade em sustentar a atenção. É aí que eu falo pacotes curtos de atenção sustentada, intercalados por períodos de aquilo que eu chamo de relaxamento e alongamento cerebral. O que é isso? Aquelas paradinhas que eu dou, brinco, faço umas piadas, desconverso, chamo a atenção da Nayara, até agora parece que ela não está me ouvindo, que ela não falou nada comigo, né? Então, Estou aqui, professor. Agora, viu? Agora, isso é de propósito. Quando eu paro para brincar no meio de uma aula, é de propósito. Eu procuro isso, já virou, inclusive, um método que eu automatizado, de eu ficar falando continuamente, no máximo por 10 minutos. Imediatamente eu corto e entro com algo totalmente fora de contexto, ou com uma brincadeira, eu chamo a atenção da Nayara, no caso aqui, né? Porque a ideia é fazer esse relaxamento para recarregar as baterias de quem? Aqui, ó, recarregar a bateria aqui, ó. Só que isso não nasce pronto. Então, existem 2 situações que isso aqui é fraquinho. Se isso aqui é fraquinho, veja a diferença da grossura da barra. Vocês lembram a representação gráfica de desenho, né, gente? De esquema. Isso aqui é um sinal forte de inibição, certo? Olha o tracinho, está inibindo o foco, o distrator, certo? Aqui, esse inibidor está fraquinho. O poder de inibir é pequeno. Então, o que acontece? Qualquer estímulo do meio ambiente que não seja isso aqui, facilmente fica jogando a minha atenção do alvo para os distratores. Então, é o aluno desatento, é o aluno que não para quieto na carteira, é o aluno que está querendo se antecipar ao que o professor vai dizer, é o aluno ansioso, é tudo que tem. Ou é a criança. A criança, quando nasce, esse mecanismozinho dela aqui tem a duração de segundos. Uma criança no infantil, com 3 anos, isso foi medido por equipe de psicólogos em trabalhos amplamente divulgados, com 3 anos de idade, a capacidade de sustentar aqui, evitando isso e isso aqui, ó, gente, em torno de 2,5 minutos. Agora, imagina você, professora de educação infantil, passar uma manhã, uma tarde, o dia inteiro com aquela criançada e começar a querer propor atividades de 10, 15, 20, 30 minutos para essa molecada. O que vai acontecer? Você, na educação especial, um aluno com déficit de atenção, vai lá provocar exercício para melhorar a atenção, em que ele vai ficar 5, 10, 15, 20 minutos fazendo aquele exercício. Vai acontecer o quê? Nada. Você vai ter uma coisa totalmente improdutiva, uma pessoa existente. Por quê? Porque algo que acontece, principalmente com todos nós, só que eu descobri isso através da profissão, e não através da medicina. Eu fui ensinar na medicina, que depois a medicina aplicou isso. No meu tempo, a gente tinha deficiência cerebral mínima, a gente tinha preguiçoso, vagabundo, que não gosta de estudar. É assim que nós éramos chamados, nós TDAH, nos anos 60, 70, o anterior. No DSM-2, é disfunção cerebral mínima, que vem lá, né? O DSM que chamava. Então,
uma sensação de frustração muito grande. E a autoestima da nossa vai no chinelo. Percebe? Então, quando você tenta e não consegue, você não consegue entender a explicação. Mas não consigo entender a explicação. Por quê? Porque a tua explicação está muito prolongada e no meio do caminho ele não conseguiu prestar atenção até o fim dela. Percebe como a minha estratégia de aula ela tem que ser repensada para lidar com o déficit de atenção? Vejam, estou falando o déficit de atenção, não estou falando exclusivamente com o transtorno do déficit de atenção. E o déficit de atenção vai estar presente, eu me arrisco, com os 43 anos de experiência ensinando isso, em 100% das aulas, das salas de educação especial, o déficit de atenção vai estar lá. 100%. Então, toda a tua estratégia que você aprendeu nas aulas da pedagogia tradicional, quadradinha, estanque lá, com todo respeito às aulas de pedagogia, esquece se não abordou esse aspecto da atenção. Isso aqui está presente tanto na criança, que isso vai engrossando à medida que ela vai se desenvolvendo, ou não vai engrossando à medida que ela vai se desenvolvendo, e começa a haver um descompasso entre o que os... Então, todo mundo lá com 2, 3 anos é difícil você ver diferença nessa capacidade de sustentar a atenção. Só que ela vai para o 4º ano, o infantil 4, infantil 5, começa a acontecer isso. A maioria do aluno vai aumentando o tempo e fulano, ciclano e beltrana vão ficando para trás. Aí chega lá nos 6, 7 anos, primeiro ano do fundamental, você vê que os seus coleguinhas já estão sustentando 10, 15, 20 minutos, certo? É essa média que você chega no primeiro ano do Fundamental 1, entre 10 e 20 minutos, está dentro do esperado, e você mal chegou nos 5 minutos da capacidade de atenção. Você está com déficit de atenção. Começa aí o meu diagnóstico. Então, aí, quando isso começa a acontecer, eu tenho que começar a ajudar quem? Esse negocinho aqui, ó, o lobo frontal com dopamina. Então, o que eu vou dar? Eu não vou dar dopamina para essa criança, mas eu vou dar alguma coisa que, de alguma maneira, fortaleça esse negócio aqui, não deixe que a sua aprendizagem não aconteça por causa de todo esse mecanismo que está aqui, e eu reverto isso, introduzindo a farmacologia, onde a farmacologia mais utilizada, de mais barato custo, né, é uma substância cujo princípio ativo é chamado metilfenidato, certo? Que é conhecido popularmente o nome de referência como Ritalina, mas que tem outros que vão além da Ritalina, que tem uma ação mais prolongada. Todo mundo já ouviu falar em Concerta e Venvance, certo? E doximethylfenidato tem uma outra substância cujo custo farmacêutico, o custo para você comprar é alto, certo? Então, acaba indo na Ritalina. E o que ele vai fazer? Veja, isso é muito importante. O que a Ritalina vai estar fazendo aqui? O que essas drogas estão fazendo? Elas não estão agindo como um sedativo. Ela está agindo como inibidor da dispersão e melhorando a capacidade atencional do indivíduo. Então, Olá, ao contrário, professor. Muita gente pensa, dou Ritalina, a criança lá baixa o foco. Você ia falar, Fia? Só para avisar, faltam 6 minutos para encerrar a aula, tá bom? Ué, estou olhando meu reloginho aqui, está faltando 15. Ixi, então tá. Então, gente, ele, na realidade, é uma anfetamina. A Ritalina é uma anfetamina. É um estimulante cerebral para melhorar o foco do lobo frontal. Beleza? Então, e onde ela vai trabalhar? Em 2 grupos de memória, certo? Na memória declarativa, em que eu vou trabalhar com conceitos, com memória que eu descrevo verbalmente, e você vai estar trabalhando isso no ambiente da educação especial, ou você vai trabalhar, né, com memórias não declarativas, que, no caso, são aprendizagem de comportamentos, que envolve tanto o comportamento reativo emocional, né, como o medo da cobra, sem ter visto, certo? Ou no comportamento em aprender a habilidade motora fina, aprender a escrever, aprender a falar, aprender a andar, enfim, tudo depende do grau de necessidade desse indivíduo que está ali na minha frente. E quem é que eu vou estar trabalhando, gente? Com esse bichinho aqui. E essa motivação envolve, basicamente, essa estruturazinha aqui, ó, para ir fechando o negócio aqui, ó.
a amígdala que está grudada numa estrutura chamada de hipocampo. Hipocampo é o nome desse bichinho aqui, ó. É o cavalo marinho. Mas por que isso aqui tem a ver com isso aqui? Se eu cortar isso aqui, que nem se fosse um baguete, imagina que isso é um baguete. Eu cortar uma fatia e olhar de topo esse baguete, ele vai ter um formato que lembra esse bichinho. Os neuroanatomistas são extremamente criativos no seu imaginário, né? Que eles vão, então, chamar de hipocampo. Então, é aqui que eu tenho aquela memória temporária repetitiva. E é esse bichinho que eu vou trabalhar na minha motivação para convencer esse bichinho, chamado a minha amígdala, que é importante, que é legal, que é gostoso, que eu aprenda, que eu armazeno aqui. E daqui depois ele vai distribuir cada tipo de informação para diferentes partes do meu cérebro. Se eu falo em decoreba, a informação só ficou aqui. Perfeito? Isso, gente? E aqui nós vamos falar o quê? Da nossa capacidade em nos orientar no tempo. Por que eu falo isso? Façam esse gesto. Repitam esse gesto aqui, ó, partindo do centro, fazendo o R espelhado para fora e fazendo o R espelhado para dentro. Aqui a última coisinha, essa última coisinha, deixa eu ver. Tá? Vocês vão repetir isso e depois nos comentários vão dizer onde houve dificuldade. E vocês vão entender esse vídeo que a Nayara vai passar para vocês agora. Nayara, por gentileza. Tá passando, né? Sim, professora, acabei de passar o vídeo, tá? Pode concluir seu raciocínio para a gente finalizar a aula. Então, gente, o que vocês viram? Uma pessoa, uma colega, escrevendo de ponta cabeça. Por quê? Porque, de acordo com vocês podem perceber nesse teste que eu mostrei aqui, o nosso cérebro tem muito mais facilidade em fazer movimentos controlados finos quando eu faço do centro para fora. E a nossa escrita ocidental era da esquerda para a direita, que representa essa escrita do jeito que está aqui. Então, a pessoa que é canhota, para escrever do nosso jeito, ela tem que escrever de fora para dentro. E isso dificulta a aprendizagem da escrita. Então, eu não posso forçar o meu aluno, que é canhoto, a escrever como se ele fosse destro e permitir que ele faça aquele movimento torto, certo? Para ele conseguir escrever, tá? E por que eu falei, né, que é importante que vocês visualizassem tudo? Porque a nossa visão é o espaço maior que nós temos de estímulo. E, portanto, o principal estímulo nosso é visual. Por isso que eu falo para vocês, mais do que ouvir o que eu estou, né, ou ler, né, é eu ver a forma. Por isso que é importante vocês verem o neurônio, né, comparado com a pilha, verem o desenho tridimensional da atenção, certo? Porque nós somos seres principalmente visuais. E, portanto, eu tenho esse conceito, que nós, quando vamos ensinar ou como vamos aprender, eu tenho que ver o que está sendo dito, não é ler. Ver o que é dito não é ler. E ver por diferentes abordagens, né? Certo? E executar, de preferência, de maneira compartilhada. Isso nós vamos discutir melhor no nosso próximo encontro. Percebam? Consegui, professora? Sim, certinho. Pode voltar para a tela para poder ver a gente. Que aula linda, professor. Muito obrigada aí por compartilhar conosco tanto conhecimento. E, pessoal, para quem chegou depois, fiquem tranquilos. Essa aula fica gravada, vocês podem assistir. Agora estou vendo a Jéssica. Essa aula vai ficar gravada e vocês podem assistir ela quantas vezes vocês quiserem. Os slides já estão disponíveis no seu ambiente de estudo. Deem uma olhadinha lá depois, certo? Jéssica, muito obrigada pela participação aí. Professor, muito obrigada. Desejo a todos uma excelente semana e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.